A paz do Senhor, povo de Deus. Chegamos a mais uma aula para a Escola Bíblica Dominical, a primeira lição do terceiro trimestre de 2023. Vamos aqui numa lição abençoada e o tema da lição é esse, ó, a igreja diante do espírito da Babilônia. Esta lição está maravilhosa, você não vai se arrepender. Você que é professor vai ter oportunidade de dar uma aula com atualidade, falando de um assunto que você domina, está na mídia, né? É um assunto que está aí nos grandes temas dos últimos dias. Então, eu sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia. Vamos a essa lição abençoada. Não se esquece de deixar o seu like, né? Na descrição aí do vídeo vai ficar os links para você adquirir o meu subsídio, os meus livros publicados, tá bom? Estão aqui atrás, né? O Maior Milagre de Jesus, tá? E o Livro das Obras com texto. Vamos então ao que interessa. É uma lição rápida, né? Mas com muito conteúdo para você preparar a sua aula. Bom, e aqui nós temos já o tema da lição, né? A igreja diante do espírito da Babilônia. Tá? A gente vai ver algo aqui muito interessante sobre essa metáfora que o comentarista está aplicando aqui, muito legal. Bom, o textuário diz assim, ó, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Texto de Apocalipse, capítulo 17, o verso 5. E a verdade prática diz: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Amém? Essa é a verdade prática. E aqui, meus amados irmãos, professores, professoras, alunos, né? Aqui vale a pena você já entrar apresentando a revista da Escola Dominical. A revista do terceiro trimestre está muito boa e o tema da revista é esse, ó, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Tá? A primeira lição, ó, tudo que eu vou falar aqui é bom explicar na aula porque é importante para gerar um interesse dos alunos. A Escola Dominical, ela tem que despertar esse interesse, essa curiosidade, principalmente nos nossos jovens. Sendo assim, convém apresentar a revista, né? A Igreja de Cristo e o Império do Mal, e as lições. Vale a pena mencionar algumas lições, né? Se você achar interessante, lembrando sempre o seguinte: a primeira lição, ela vai falar, né, vai dar o pontapé inicial e falar desse espírito da Babilônia. As outras lições vai seguindo essa primeira. Então ela vai falar das ideologias que estão aí nos últimos dias, né, na nossa sociedade. Toda as lições aqui, elas são construídas a partir dessa primeira lição, tá bom? Por isso vai ser bom, vai ser interessante até mencionar a primeira lição quando for falar das próximas, né? Vale a pena mencionar aqui os títulos de algumas lições para despertar esse interesse nos alunos. Vamos então aí começar então na nossa introdução. Primeiro parágrafo diz assim, ó: o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, né? Então, quando a gente pensa em Apocalipse, logo a gente raciocina com o fim do mundo, né? Mas só que Apocalipse ele fala de eventos que já aconteceram, eventos que estão acontecendo, né? Eventos que já aconteceram, está expresso ali nas cartas das 7 igrejas, eventos que estão acontecendo nesse momento, quando a gente olha para, por exemplo, a carta da igreja a igreja de Laodiceia, né? E eventos que ainda irão acontecer, quando fala da grande tribulação, por exemplo, tá? Bom, então aqui no segundo parágrafo ele fala assim, ó: por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação, por isso convém esclarecer nessa lição que não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar eventos da grande tribulação. Tá? Então a lição ela não vai falar daqueles... o que é a Babilônia literalmente ali que está falando no texto, né? É uma instituição, não é? Não é bem isso, ele vai falar do espírito da Babilônia. Tá? Esse espírito que está influenciando o mundo, é isso que vai falar, tá bom? E por isso vai falar de temas atuais, porque esse espírito da Babilônia está neste momento em atuação no mundo. E o primeiro tópico vai falar
Babilônia e seus significados, tá? Antes de entrarmos nesse tópico, deixa o seu like aí no nosso vídeo, né? Ajude o nosso canal, interaja, deixa um joinha, nem que seja um amém aí na lição, para a gente interagir, e assim você vai estar ajudando a divulgar mais o nosso canal, tá bom? Vamos então aí ao nosso subtópico, né? O primeiro subtópico é a grande prostituta. Eu vou ler o primeiro parágrafo e diz assim, ó: a personagem é apresentada como uma grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram. No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos, e aqui os termos que fazem menção à pornografia, né? Porneia, né? Que se traduz por prostituição, tá? Bom, aqui é o seguinte: alguns expositores, eles apresentam a grande prostituta, apresentaram a grande prostituta aqui de Apocalipse capítulo 17 como sendo uma entidade, né? Como sendo, por exemplo, a Igreja Católica. Muitos mencionavam isso. Isso aí tem caído um pouco por terra, né? Acredita-se que não se refira à Igreja Católica, tá? Teve uma novela da Record, não muito tempo atrás, que mencionava, né, mencionava de forma subentendida como se fosse a Igreja Católica, e aí houve até umas certas críticas na ocasião, né? Mas hoje em dia os teólogos evitam fazer essa referência à Igreja Católica, né? Mas a gente vai falar aqui, a gente vai ver que não está falando de uma instituição, de uma entidade, não está falando, por exemplo, de um local, né? Está falando aqui de um sistema de cultura, tá? A gente vai ver isso aqui. Vamos no último parágrafo, o que diz aqui, ó? No último parágrafo: assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso, representado pelo espírito da Babilônia, tá? Então, com isso, a gente vê que o comentarista ele não está se referindo a uma instituição, né? Ele não está apresentando aqui uma instituição, não está apresentando aqui uma região, não está falando de uma cidade. Quando fala espírito da Babilônia, né, o comentário da lição aqui está dizendo, se refere a um conjunto de ideias, de valores, de ideologias, né, um sistema cultural que está operando na atualidade. É isso que a lição está falando. Vamos então aqui no próximo subtópico, e diz assim, ó: a mulher e a besta escarlata. Tá? Então vamos aqui destrinchando o livro de Apocalipse, essa passagem, tá? Para a gente entender o que está falando para os nossos dias. Primeiro aí, ó, primeiro parágrafo: a mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e escarlata, o que significa reinado e luxo. Ela também se adorna de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tá? Então aqui a gente vai ver as características, né? As características desse espírito da Babilônia, né? As características dela vai estar aqui, ó. Algumas delas é apresentada, né? Então aqui, ó, aqui é apresentado algumas características, ó. Reinado, ou seja, autoridade, né? Luxo, são as características desse espírito da Babilônia que vai estar sendo mencionado. Materialismo, poder econômico, tá bom? Isso aqui é tudo as características que vai ser falada aqui nessa lição. Bom, aqui no segundo parágrafo ele diz assim, ó: o cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias de sua prostituição, né? Então a gente vai ver que a sociedade hoje, né, isso aqui está falando de uma contaminação moral, né? Contaminação moral, né, que está impregnada na sociedade hoje, tá bom? A sociedade hoje ela é dominada pelo erotismo, pelo sensualismo, tá? A indústria da pornografia ela é muito forte, tá? Tudo que se produz hoje, né, em livros, comédias, na mídia, né, nas redes sociais, tem como base o erotismo, o sensualismo. A gente vai ver, né, eu falo tudo, estou generalizando, né? Não é tudo, mas a maioria dos materiais artísticos que são produzidos hoje, nas músicas, no sistema mundano,
faz essa menção ao sensualismo, à indústria do sexo, à pornografia. E ela tem lucrado muito. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. É uma coisa tremenda, uma coisa terrível. Essa é a principal característica. Acho que, se eu não me engano aqui, essa aqui vai ser a principal ferramenta desse espírito da Babilônia. Né? O sensualismo, o erotismo, a pornografia. Infelizmente isso está acontecendo agora, nesse momento. Continuando então, vamos ver aqui, ó. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Trata-se do anticristo. Então, o anticristo aqui, né, que é um personagem que vai aparecer na grande tribulação. A Bíblia nos fala que hoje o anticristo ele é apenas um espírito, né, que a Bíblia chama de espírito do anticristo, tá? Mas no período da grande tribulação vai ser personificado, vai ser uma pessoa, um governo, né, vai ser instituído um governo por meio desse anticristo. Ele vai governar, tá, a maioria dos países do mundo, isso aí na grande tribulação. Mas aqui na lição não vai falar dele, né, vai falar do espírito da Babilônia que está operando hoje, tá bom? Continuando então, vamos aqui no terceiro subtópico, lembrando para os irmãos que na descrição desse vídeo tem o link para quem quiser adquirir meu subsídio, que eu coloco lá no meu blog, no Clube da Teologia, tá? Vai ficar o link aí para quem quiser ver lá como faz para adquirir. É simples, né? Mediante uma simbólica contribuição, mas é muito importante, né? Acrescenta bastante. Vamos então, o próximo subtópico é mistério, a grande Babilônia, tá? O termo que é apresentado aí sobre essa grande meretriz. Vamos lá, primeiro parágrafo diz assim, ó: na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a grande Babilônia, está lá em Apocalipse 17, verso 5, que foi o nosso texto áureo, né? Então a gente vê que não se refere a uma cidade, né? Não está falando de uma cidade específica, nenhuma instituição. Porque ele fala assim, ó, mistério, a grande Babilônia. A utilização do termo mistério já indica isso, né? Indica que é uma metáfora, não está se referindo especificamente a uma cidade, tá bom? Bom, aqui no último parágrafo diz assim, ó: não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Aqui nesse parágrafo está mencionando exatamente o que é, né? O espírito da grande Babilônia, tá bom? Ele é um sistema global, tá? Olha o que ele fala assim, ó: anticristão. Interessante que ele não é uma cultura sem Deus, mas fala de uma cultura contra Deus, tá? Essa cultura que está hoje aí sendo difundida pela grande mídia, né? É a cultura que vai que vai nos impor ideias como cultura transgêneros, né? Essas culturas que a gente vai falar aqui na lição, tá? Onde coloca o homossexualismo como algo normal, algo que deve ser, tudo bem, a gente deve respeitar os homossexuais, mas colocar o homossexualismo como uma prática normal, não, aí está fora dos conceitos, dos padrões bíblicos, né? E a gente vai ver que esse sistema desse espírito da grande da Babilônia, ele traz essa ideia, né, como cultura. É uma coisa terrível. Vamos ver aqui então, né, como é que eles aparecem. Aqui é o seguinte: antigamente, né, Satanás ele buscava atacar os crentes, né, através do assassinato mesmo, da perseguição, onde os crentes eram mortos, né, nas arenas, né? É uma coisa terrível. Ainda hoje tem lugares que é assim, mas nos dias atuais ele não busca atacar os crentes. Nos dias atuais, pelo espírito da Babilônia, que é a última arma do inimigo, né? Ele tenta atacar a fé dos crentes, a fé do povo de Deus. É isso que está acontecendo, tá? A lição está tratando disso. Vamos aqui no próximo tópico. O próximo tópico diz assim, ó: o espírito da Babilônia. Vamos ver aqui, né, especificamente o que é. No subtópico 1 fala no sistema religioso, tá? Vou ler o primeiro parágrafo. Diz assim, ó: o espírito da Babilônia faz com que
as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna-se o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites, tá? E por isso que eu falo isso aqui, ó. Isso aqui é a última cartada de Satanás contra a igreja, a última arma que ele vai usar, ele está usando contra a igreja, implantando ideologias, fazendo deturpação da nossa fé, fazendo com que nossas crenças sejam atacadas, tá? Isso aqui ele fala que eu coloco no meu subtópico, eu coloco lá no meu subsídio essa palavra aqui, ó. Essa é a última estratégia de Satanás. Por isso está registrado em Apocalipse, pois o espírito da Babilônia seria a arma de Satanás para os dias que antecedem a volta do Cordeiro, né? Como o Apocalipse trata das últimas coisas, por isso lá é mencionado esse espírito da Babilônia, que seria nos dias atuais, como nunca houve em nenhuma época da história, tá? Esse ataque contra a fé cristã, tá bom? Por meio dessas culturas, das ideologias, né? Do relativismo, tá? Do humanismo, tudo isso está sendo tratado, nesses dias, está sendo colocado como práticas, tá? Que são para o mundo salutares, mas para a igreja é terrível, para afastar o povo de Deus da presença do Senhor. Continuando então, vamos aqui tem no último parágrafo desse subtópico, fala assim, ó: assim tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. A consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida, né? Ou seja, a perseguição hoje, né, ela é dessa forma, né, por ideologias que compõem o espírito da Babilônia, tá? E fazendo com que a nossa fé se esfrie. Ou seja, a sociedade hoje fica como nos dias de Noé, uma igreja fria, né? Uma fé fria, tá? E o povo completamente, né, absorto nisso daí. Olha o que diz Mateus 24, verso 37 ou 38. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Tá? Isso aí é Mateus 24. Jesus está falando aqui que nos últimos dias o povo estará inerte à palavra de Deus. E por quê? Aqui a gente tem um motivo, o porquê disso, né? Essa implantação do espírito da Babilônia. Olha alguns conceitos que estão incutidos nessa ideia, nesse sistema religioso, né? Sistema cultural do espírito da Babilônia. Alguns conceitos, ó: ecumenismo doutrinário, tá tudo nesse subtópico aqui, ó. Relativismo, humanismo, sincretismo, né, religioso, tudo isso daqui tá nesse subtópico, que são conceitos do espírito da Babilônia. Vamos ver aqui, ó, no subtópico 2, no sistema político e cultural. O primeiro parágrafo diz assim, ó: o espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura, tá? Aqui, ó, pautas progressistas de inversão de valores. Isso aqui vai estar nas próximas aulas, tá? De inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como a apologia ao aborto, tá? Ideologia de gênero, que eu falei anteriormente, legalização das drogas e da prostituição. Então, a grande mídia é quem difunde toda essa ideologia do espírito da Babilônia e coloca como coisas extremamente importantes para a sociedade. Você vê isso o tempo todo. Se você assiste um filme, por exemplo, da Netflix ou de qualquer empresa agora que produz, né, os filmes da atualidade, sempre vai ter um casalzinho ali, né, homossexual, sempre vai ter uma ideologia transgênero, né? Sempre vai ter assim uma apologia ao uso das drogas. Então a gente vai ver sempre isso daí na grande mídia que difunde esse negócio aqui, tá?
E também aquela outra ideia que a gente mencionou anteriormente, da questão do sensualismo, né? que é a principal ferramenta mais forte que essas ideologias que a gente está falando aqui. Bom, e aqui o comentarista fala algo interessante. No último parágrafo, ele diz assim, ó, a censura contra quem defende os valores bíblicos. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem doutrinamento contrário à fé cristã. Olha que coisa interessante. Né? Ele fala que há censura contra quem promove, né, defende valores bíblicos. Que censura que ele está se referindo? Tá? Vale a pena assim, perguntar para os alunos que tipo de censura são essas. Né? Então, a gente pode identificar nos dias de hoje censuras nas mídias sociais. Né? Você vê, por exemplo, hoje plataformas como até o próprio YouTube e outras, quando se menciona, por exemplo, se defende a fé cristã e faz qualquer tipo de menção a essas culturas que aqui a lição está trazendo, essas ideologias que a grande mídia impõe, né, à sociedade hoje, quando se faz se fala contra essas coisas, você pode ter sua conta no YouTube até suspensa, né? Ou em algumas redes sociais como Instagram, como sei lá, TikTok, Facebook. Então você pode ter a sua conta até suspensa por conta disso daqui. Tá? Então, hoje em dia, esse tipo de censura é a forma de perseguição que eles fazem contra a igreja, né? Bom, continuando então, vamos ver aqui, ó, o 3 no sistema econômico. Tá? Vamos ver aqui o espírito da Babilônia agora no sistema econômico. Ó, primeiro parágrafo. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da explosão da luxúria. O que nós vamos falar aqui é terrível. Aí, com algumas informações, né, últimas informações contam que a indústria do sexo nos Estados Unidos ela lucra 13,3 bilhões anuais. Tá? Isso é maior do que a Amazon, do que a Netflix, né? Do que a Apple, tudo junto. Tá? Para você ver como é que ela é rica, né? Como ela movimenta dinheiro, tá? E de forma silenciosa. Por quê? Porque ninguém declara que faz uso, que faz consumo dela, mas a verdade é que muita gente faz e aí esse lucro exorbitante, tá? Isso aqui eu tirei de um site, tá? O nome do site é medium.com. Tirei desse site essas informações aonde dá conta, né? E as informações que estão lá são assustadoras de como essa mídia é suja, né? De como essa indústria, né? A indústria do sexo é suja, tá? E ela está integrada na sociedade. E aí ela produz, né, os pedófilos do futuro, produz os estupradores, tá? Ela faz com que as pessoas fantasiem coisas que muitos deles colocam em prática, tá? Através do estupro, através da pedofilia. Infelizmente isso está acontecendo bem agora, é o espírito da Babilônia na sociedade. E qual é o problema disso aqui? Tem afetado muitos crentes, tá? Muitos cristãos estão sendo afetados por isso aqui. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Você que é pai, você que tem seu filho adolescente, jovem, fica ligado no que eles andam vendo na internet, no que eles andam vendo nas redes sociais, tá? Tenha acesso aí aos celulares, tá? Não deixe que a sua casa esteja à mercê dessa indústria terrível, tá? Desse sistema, desse espírito de Babilônia que está tomando conta da nossa sociedade. Bom, aqui no último parágrafo ele diz assim, ó, nesse sentido o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. Tá? Então aqui vai falar tá falando do aspecto econômico, tá? Falei da indústria do sexo, né? Que movimenta bilhões, né? Dentro desse aspecto econômico, mas a lição também fala de um outro aspecto econômico, que é a dependência cada vez mais do dinheiro. Infelizmente, né, o consumismo ele é estimulado pela grande mídia, tá? Tudo é propaganda,
tudo faz com que as pessoas veem as coisas por um lado materialista. Infelizmente isso está acontecendo. E qual é o problema disso? Que as coisas mais importantes que a gente tem, vamos falar de povo de Deus, né? As coisas mais importantes que a gente tem não são essas coisas, não é o materialismo. As mais importantes é a nossa relação com Deus, a família, as amizades, tá? Essas são coisas mais importantes, a saúde. E quando alguém está com esse espírito de Babilônia sendo influenciado por ele, a pessoa deixa essas coisas e começa a se sentir infeliz por não ter um iPhone novo, né? Se sentir infeliz por não ter um casaco da última moda, né? Por não ter um carro de última geração. Tá? Então as pessoas começam a dar mais valor às coisas materiais. Isso é o espírito da Babilônia que está na mente das pessoas. Quando a pessoa está livre desse espírito e está sendo influenciado pelo Espírito Santo, né, aí a pessoa começa a ver as coisas de outra forma, né, começa a ver o que realmente nós temos de valor. E o principal é o Espírito Santo na nossa vida. E aí vem a família, aí vem as amizades, todas essas coisas que são importantes para nós. Tá? Bom, continuando então, vamos para o próximo tópico, que é o 3, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Então vamos ver aqui qual é a nossa posição, o nosso dever, o que a gente precisa fazer nesse sentido. Vamos lá. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. O primeiro parágrafo diz assim, ó, a palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dekoi, com o sentido de crer. Então aqui significa crença correta. Essa é a definição da palavra ortodoxia. O que é ortodoxia bíblica? É a crença correta na palavra de Deus. Tá? Ou então a gente vai ver que, ou seja, ter ortodoxia é você ter a crença correta, e a crença correta que a gente vê é aquela que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Né? Não é a bula papal, não é a nova visão do pastor fulano que está revelando milhões de coisas, nada disso. A ortodoxia bíblica, né, é aquela que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Tá? Então o povo de Deus precisa estudar a palavra. Isso aqui está no próximo parágrafo, ele está mencionando isso. Né? O povo de Deus precisa estudar a palavra. Esse subtópico está falando disso. Nós precisamos exortar o povo ao estudo, buscar, né, ensinar a Bíblia ao povo. Infelizmente as igrejas não investem mais nos cultos de doutrina, cultos de ensino, cultos de estudo, escola dominical. Todos esses cultos, eu estou falando sem medo de errar, todos eles estão vazios, todos eles estão em processo de decadência. Infelizmente, por quê? Porque o espírito da Babilônia está atuando até mesmo dentro das igrejas. Essa é a realidade, eu tenho que falar essa realidade, não posso me negar a isso. O espírito da Babilônia está, neste exato momento, atuando em muitas igrejas do nosso tempo. Como a gente sabe disso? As igrejas investem pesado nos eventos de louvor. Hoje em dia tem show gospel, né? Tudo que se refere à apresentação de pessoas, as igrejas estão investindo. Se traz um pregador e esse pregador revela alguma coisa, vai estar bem estampado, bem grande no cartaz, né? Do seu dom de revelar coisas. Então tudo isso é um investimento pesado que as igrejas têm feito para entretenimento das massas e não o ensino da palavra de Deus. Essa é a grande realidade. Enquanto isso está acontecendo nos cultos de ensino da palavra, doutrina, todos esses cultos estão vazios. Essa é a grande realidade que está acontecendo bem agora. Então nós precisamos preparar o nosso povo. Eu vou ler um texto aqui que é de 1 Pedro capítulo 3, verso 15, e diz assim, ó, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, quando alguém perguntar
a razão da tua esperança, porque você acredita em Cristo, porque você espera no dia do arrebatamento, você tem que estar preparado para responder. É isso que o apóstolo Pedro está falando aqui nessa passagem, tá bom? E como que alguém vai estar preparado se não estudar, se não meditar na palavra, né? Infelizmente, isso está acontecendo agora. Nós temos hoje muitos crentes analfabetos da palavra de Deus. Essa é a realidade. Vamos aqui no subtópico 2. Diz assim, ó, o tema é formar o caráter de Cristo. Essa é uma outra ideia aqui que a igreja não pode abandonar, né? O nosso comportamento, o que nós devemos fazer, tá? Primeiro foi não negociar a ortodoxia bíblica, né? Esse é o nosso papel. E o segundo é formar o caráter de Cristo. Vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó, o caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Ou seja, o caráter define o que nós somos. Então aqui nós precisamos, de acordo com esse subtópico, nós precisamos formar o caráter cristão, né? O caráter de Cristo no povo de Deus. Ou seja, modificar a essência do nosso povo, dos homens e mulheres de Deus, tá? Porque essa essência, esse caráter define as nossas escolhas, tá? Quem tem um bom caráter vai tomar decisões para o lado do bem, e o mau caráter, decisões para o lado do mal, né? Então, aqui o comentarista ele fala algo interessante, que o fruto do Espírito, ele é produzido no caráter cristão, tá? Ele é produzido pelo Espírito Santo. Então, o que a gente precisa para formar o caráter cristão, o caráter de Cristo? Precisamos do habitar do Espírito Santo em nós, tá? Então, cada líder de igreja, cada irmão dirigente de culto, dirigente de departamento deve admoestar o povo, né? Ensinar o povo cada vez mais a buscar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai produzir esse fruto do Espírito em nós, tá? Para a gente combater o espírito da Babilônia somente sendo cheio do Espírito Santo. Essa é a grande realidade. Já há vários trimestres está sendo falado isso na escola dominical. Isso é muito importante. Aqui, no segundo parágrafo, o comentarista menciona o termo pseudo-cristãos. Olha o que ele fala. A falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos escravizados pela carne. Que coisa terrível. Aqui, pseudo-cristãos são os falsos cristãos. Eles estão dentro da igreja, tá? A gente vai ver que a estratégia de Satanás, hoje, né, como eu mencionei anteriormente, a estratégia de Satanás não é matar os crentes, não é acabar com os cristãos. A estratégia de Satanás agora é atacar a fé dos crentes pelo espírito da Babilônia, fazendo com que os crentes se tornem desviados dentro da igreja, tomando ceia, sem entender o que está fazendo, né? Estando na casa de Deus sem conhecer o Deus da casa. Isso que o inimigo está tentando fazer hoje. Eu falo, ele está conseguindo com muitos crentes, muitos cristãos. Infelizmente, esse estudo aqui, muitos não vão ver, porque não vão à escola dominical, porque não vão estar na sala de aula aprendendo. Tá? Igrejas onde os pastores não exortam o povo, não buscam, não puxam o povo para a escola dominical, né? Não faz com que esse ensino esteja ao alcance de todos. Isso está acontecendo agora, infelizmente. Tá? Continuando então, vamos para o subtópico 3, e o último subtópico diz assim, ó, aguardar a volta de Cristo. Então o que a igreja deve fazer? Né? Seguir a correta ortodoxia bíblica, tá? Formar o caráter de Cristo no povo e aguardar a volta de Cristo. Vamos ver aqui, ó. O primeiro parágrafo diz assim, a dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Isso aqui tem um ensino teológico interessante, né? Vale a pena você perguntar aos alunos o que é dispensação, né? Pergunta para eles, né? Pode perguntar também e o que é dispensação da graça, né? Bom, dispensação é o seguinte, eu já vou dar uma resposta, né, para você que ficou curioso ou quer aí passar um correto ensino para os alunos.
Dispensação é aquele período de tempo onde Deus ele prova o povo por meio da obediência, né? Prova o povo na obediência. E essa prova que Deus vai fazer é por meio de uma aliança, tá? Ou seja, a dispensação da lei tinha a aliança da lei, tá? E na dispensação da graça tem a aliança também, uma aliança, a aliança do sangue de Cristo. Bom, e por que dispensação da graça? Porque é uma dispensação onde essa aliança é feita por uma pessoa que morreu, por alguém que morreu, tá? No nosso lugar, tá? Por isso, pra gente é de graça, porque alguém pagou o preço por nós. Por isso, dispensação da graça, porque ela é de graça para nós, tá? Muito interessante, né? Bom, aqui no subtópico, nesse subtópico, no segundo parágrafo, ele diz assim, ó, acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, tá? Então, aqui a gente vai ver que o arrebatamento da igreja é uma doutrina que é pouco ensinada hoje, né? Infelizmente, muitos não ensinam essa doutrina, porque ela não dá ibope para pregadores querem ser convidados para eventos, e quando ele vai falar sobre arrebatamento, muita gente não gosta de ouvir, né? E aí acabam não sendo convidados, e aí os pregadores pouco falam de arrebatamento, né? Infelizmente. E muitos professores não lidam muito bem com esse tema. Bom, mas o arrebatamento ele é real, tem que ser ensinado. Os pastores, dirigentes, professores de escola dominical têm que estar ensinando sobre arrebatamento. Infelizmente, ele é pouco falado, inclusive é combatido. Tem crente que não acredita no arrebatamento, tá? Principalmente no arrebatamento secreto, naquele onde uma igreja vai ser tirada da terra de forma secreta. E muitos não acreditam e também não querem que os outros acreditem. Pregam contra o ensino do arrebatamento secreto. Bom, não estamos aqui para fazer debate sobre isso, não vou falar quais são as denominações que falam contra o arrebatamento secreto, mas uma coisa é fato, né? Assim, uma coisa de crença comum a todas as denominações. Um arrebatamento vai acontecer, e precisamos estar preparados para esse arrebatamento. Tá? De que forma? Vivendo aqui a devoção, né? Na vigilância, na oração. O subtópico está falando sobre isso, tá? A gente tem que viver nesse presente momento em oração, vigilância. Tem mais, ele fala aqui, ó, renunciando à impiedade, renunciando às paixões mundanas, né? Tendo domínio próprio, tendo a integridade e vivendo em santidade. Então são coisas que são necessárias para que a gente aguarde a volta de Jesus, tá? Só assim a gente vai poder combater o espírito da Babilônia. Tá bom, meus irmãos? Então vamos aí para a nossa conclusão, né? Você que esteve conosco até agora, não se esqueça de deixar o seu like aí, deixa um comentário, tá? E nessa conclusão, esse parágrafo aqui vale muito a pena, eu achei muito interessante. Diz assim, ó: o avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer a resistência ao mal. Então nós precisamos, tá, resistir. Essa é a palavra-chave aqui dessa conclusão. A igreja tem que resistir ao mal, tá? Vivendo essa vida devocional que a gente mencionou, na vigilância, na oração, ensinando, né, aos nossos irmãos, tá, a ortodoxia bíblica, produzindo neles o caráter de Cristo. Tudo isso é importantíssimo para a gente viver, né, resistir ao espírito da Babilônia nesses últimos dias. Amém, meus irmãos? Vale a pena você mostrar para os seus alunos aí o que vem na próxima lição, tá? A próxima lição vai falar sobre o pecado, né? Sobre a deturpação da doutrina do pecado. É muito importante você fazer essas menções para despertar curiosidade nos alunos, para eles já imaginar o que vem na próxima lição, ter a vontade de comparecer à próxima lição. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, tá? Não se esqueça aí de deixar o seu like e adquira o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus, ou, quem sabe, Livro das Obras com texto, tá? Vai ficar aí
a descrição, um link aí na descrição do vídeo para você. Deus abençoe, uma excelente aula para você.